Pois segue na Ásia a missão brasileira chefiada pelo Ministério da Agricultura com o objetivo de ampliar mercados para os produtos agro do Brasil. A jornada inclui o Japão, China, Indonésia e Vietnã. Pelo Instagram, ontem, a caminho de Pequim, a ministra Tereza Cristina fez um balanço parcial do início da missão. Acompanhe. Olha, eu acho que nós temos grandes oportunidades, tem sido muito interessante esses 2 dias que nós estamos aqui em Xangai. Hoje nós já vamos para Pequim, né? Xangai, nós pudemos ouvir aqui alguns empresários brasileiros e chineses, ter algumas reuniões muito interessantes com investidores muito interessados em investir no Brasil. E agora nós partimos para a terceira etapa da nossa viagem, para Pequim, onde teremos também reuniões muito interessantes e a mais esperada delas com a GACC, que é onde nós vamos tratar o assunto de abertura de mercados, das nossas proteínas, animais, tratar de outros certificados que o Brasil precisa para acessar o mercado chinês. Bom, é justamente sobre essa viagem, né, do Ministério da Agricultura lá na Ásia que a gente vai escutar agora o comentário do João Pedro, analista de agronegócios, que traz aí a sua expectativa em relação a essa viagem. É um bom negócio, João? Bom dia. Bom dia, Adriano. Realmente, a Ásia como um todo é o grande mercado que existe hoje para alimentos no mundo. Eles têm 4 bilhões de pessoas lá. E esses 4 bilhões de pessoas, vocês está tendo um processo de aumento de renda significativo. Os países crescem, ao contrário do Brasil, eles estão crescendo de forma bastante intensa. A China cresce 6,5%, Índia cresce 7% ao ano, Vietnã, enfim, todos aqueles países que a ministra está se referindo, à exceção do Japão. O Japão é uma economia já estabilizada, madura, o resto está crescendo de forma bastante dinâmica. E você tem um processo de migração do homem do campo para a cidade. E somando China e Índia, nós estamos falando alguma coisa entre 28 a 30 milhões de pessoas por ano que saem do campo e vêm para a cidade. No campo eles comem qualquer coisa, tem várias alternativas. Na cidade não, tem que comer frango, suíno, etc. Então, esse é o grande mercado para o Brasil. Daqui 15, 20 anos, mais ou menos, vai ter 5 bilhões de pessoas lá na Ásia. Então, o Brasil tem que olhar a Ásia como grande mercado para os nossos produtos agropecuários. Aí são as carnes, é a soja, são as frutas, você tem um mercado muito amplo, tem que ser conquistado, é lógico. Agora, o maior desafio da ministra é hoje, ou foi ontem ou hoje, porque é uma diferença de 12 horas entre Brasília e Beijing, na capital da China. É a questão dos frigoríficos, né? Você tem hoje, a China precisa carnes no sentido amplo, ou seja, ela precisa mais carne bovina, mais carne suína, mais carne de aves, porém, nós temos poucos frigoríficos habilitados para exportar para a China. Nós temos bastante habilitados para exportar para Hong Kong, que é uma província mais ou menos independente da China. Porém, para a China continental são poucos. No caso de carne bovina, 16 apenas. Então, essa discussão que vai ter agora, ou está ocorreu ontem, ela vai ser extremamente importante. Qual é a posição da China em relação aos 79 frigoríficos que estão pleiteando homologação para se tornarem em condições de exportarem para o mercado chinês? Esse é o grande desafio. Isso vai impactar na questão de abates, na questão do Brasil. Vamos pedir para colocar uma tela que o IBGE divulgou essa semana, o balanço trimestral dos abates no Brasil. Você olha os abates no Brasil, no primeiro trimestre de 2018, 7.745.000, um pequeno aumento, 0,4%, 7.771.000. Por que haveria uma expectativa de um abate maior? O que freou o abate bovino? A pressão dos frigoríficos para tentar baixar o preço, o produtor segurou, mas é por causa do mercado interno brasileiro. O mercado interno responde por 78% da demanda de carne bovina. O Brasil não cresce, a economia brasileira está patinando, você tem as reformas que não andam no Congresso Nacional, ficam discutindo sexo de anjo em vez de atuar em cima das reformas, e isso freia o Brasil. O Brasil começou o ano com uma previsão de crescimento de 2,7%, 2,8%, do PIB, já estamos falando em 1,5 com viés de baixa, ou seja,
não havendo crescimento econômico, não aumenta a renda, não diminui o desemprego. Hoje nós temos 50 milhões de brasileiros desempregados, sem procurar emprego ou subempregados. Então você tem uma massa muito grande que não tem renda. E essa falta de renda repercute aqui, repercute na demanda o abate reduziu-se, há uma expectativa muito maior de abate e não aconteceu. Você tem, no caso dos suínos, houve um pequeno aumento. Isso deve-se, em parte, ao reinício das exportações para o mercado russo. Alguma coisa aumentou um pouco mais para Hong Kong e para a China. Então, nesse momento, esses dois setores têm uma grande possibilidade de expansão. Você vê uma redução nos abates de frango, em função das confusões que se armaram em 2018, mais de 20 frigoríficos foram desabilitados para exportar para a Europa, que era um grande comprador de frango brasileiro. O que aconteceu? Você teve uma redução no alojamento de pintos. O Brasil chegou a alojar 585 milhões de pintos por mês. O mês passado bateu 506 milhões, ou seja, uma redução significativa, e isso impacta aqui no número de abate. Esses dois itens, praticamente, há uma grande percentual de 95%, 96% de abate fiscalizado. No bovino, não. Você tem ainda um percentual significativo de mais de 10% que é abate informal. Ou seja, o Brasil estaria abatendo, então, hoje, alguma coisa por volta de 8,5 milhões de cabeças por mês, por trimestre. Nós estaríamos 34 milhões de cabeças ao ano. Se houver realmente novos frigoríficos habilitados, especialmente na questão de bovinos, o Brasil vai ter que ampliar essa oferta. E criou-se no mercado uma figura nova. Antes você tinha um bovino Europa, aquele bovino produzido em fazenda, habilitados pela Trace List, etc. Agora tem o bovino China, ou seja, o boi China. O boi China é aquele menos de 30 meses, bom acabamento, que quando se forem habilitados novos frigoríficos, esses novos frigoríficos têm que fazer parceria com os pecuaristas. Para quê? Para ter o animal bem acabado, com menos de 30 meses, que é uma questão básica para poder exportar para a China. Ou seja, a novilha vai ser muito valorizada nesse processo, uma novilha com bom acabamento, menos de 24 meses, com 15, 16 arroba, ela vai ter um prêmio maior, vai valer mais, inclusive, que o preço do boi commodity, do boi padrão aqui. Você tem na questão dos suínos também uma demanda, que a BPA fala em aumentar 20% das exportações. Para aumentar 20% das exportações, nós vamos ter que alojar mais matrizes, nós vamos ter que recuperar aquele pessoal que caiu fora do processo, e por questões financeiras, as crises que houveram, especialmente em 2017, e voltar a aumentar a oferta de suínos, já que o mercado tende a ampliar essa demanda, especialmente em função, olhando o mercado chinês. E você tem no frango o Brasil estava exportando 20 milhões de ovos férteis por mês. Esses ovos férteis ficaram no Brasil, incubar, aumentar as matrizes e aqueles galpões que estavam desativados ou que foram desativados, nesse momento já se pensar num processo de reativação dos mesmos e os frigoríficos fazer o dever de casa. O dever de casa qual é? É fazer um automonitoramento muito intenso na questão sanitária, para que nós não tenhamos surpresas como tivemos nas operações Carnifrac e outras operações midiáticas que desabonaram a imagem do Brasil lá fora, para que o Brasil, nesse momento, que é uma perspectiva muito grande de ampliação do mercado externo para os nossos produtos, nós possamos manter esse mercado. Na economia mundial, você não ganha mercado, você conquista mercado. Quando se conquista, você tem que lutar para mantê-los. É um momento muito oportuno para o setor de criação, seja bovino, seja suíno e seja aves, em função da possibilidade de um aumento significativo das exportações brasileiras. E com o dólar a R$ 4,00, com certeza os frigoríficos vão melhorar muito o seu faturamento. Esperamos que eles tenham uma operação ganha-ganha, repartam com o produtor também esse aumento de ganho.